O Capital. Crítica da economia política. Karl Marx. Livro 1. O processo de produção do capital. Tomo 2. Capítulos 13 a 25. Seção 7. O processo de acumulação do capital. Capítulo 24. A assim chamada acumulação primitiva. Item 4. Gênese dos arrendatários capitalistas. Depois que consideramos a violenta criação do proletariado livre como os pássaros, a disciplina sanguinária que os transforma em trabalhadores assalariados, a sórdida ação do soberano e do Estado, que eleva, com o grau de exploração do trabalho, policialmente a acumulação do capital, pergunta-se de onde se originam os capitalistas. Pois a expropriação do povo do campo cria, diretamente, apenas grandes proprietários fundiários. No que concerne à gênese do arrendatário, podemos, por assim dizer, tocá-la com a mão. Porque ela é um processo lento, que se arrasta por muitos séculos. Os próprios servos, ao lado dos quais houve também pequenos proprietários livres, encontravam-se em relação de propriedade bastante diferentes e foram, por isso, emancipados também sob condições econômicas muito diferentes. Na Inglaterra, a primeira forma de arrendatário é o bailiff, ele mesmo um servo. Sua posição é idêntica à do vilicus da Roma Antiga, apenas em esfera de ação mais estreita. Durante a segunda metade do século XIV, ele é substituído por um arrendatário, a quem o landlord fornece sementes, gado e instrumentos agrícolas. Sua situação não é muito diferente da do camponês. Apenas explora mais trabalho assalariado. Torna-se logo métayer, isto é, ex-mestres, meio arrendatário. Ele aplica uma parte do capital agrícola, o landlord a outra. Ambos dividem o produto global em proporção contratualmente determinada. Essa forma desaparece rapidamente na Inglaterra, para dar lugar ao arrendatário propriamente dito, o qual valoriza seu próprio capital pelo emprego de trabalhadores assalariados e paga uma parte do mais produto em dinheiro ou in natura ao landlord como renda da terra. Enquanto, durante o século XV, o camponês independente e o servo agrícola, que trabalha como assalariado e ao mesmo tempo para si mesmo, se enriquecem mediante seu trabalho, a situação do arrendatário e seu campo de produção permanecem igualmente medíocres. A Revolução Agrícola no último terço do século XV, que prossegue por quase todo o século XVI, com exceção de suas últimas décadas, enriqueceu o arrendatário com a mesma rapidez com que empobreceu o povo do campo. Nota de rodapé. Diz Harrison em sua Description of England. Arrendatários para os quais antes era difícil pagar uma renda de 4 libras esterlinas, pagam agora 40, 50, 100 libras esterlinas e acreditam haver feito um mau negócio. Se depois de terminar seu contrato de arrendamento, não puserem de parte 6 a 7 anos de rendas. Fecha aspas. Fim da nota de rodapé. A usurpação das pastagens comunais, etc., permitiu-lhe grande multiplicação de seu gado, quase sem custos, enquanto o gado fornecia-lhe maior quantidade de adubo para o cultivo do solo. No século XVI, acresce ainda um momento decisivamente importante. Naquela época, os contratos de arrendamento eram longos, frequentemente por 99 anos. A contínua queda em valor dos metais nobres e, portanto, do dinheiro, trouxe ao arrendatário frutos de ouro. Ela reduziu, abstraindo as demais circunstâncias anteriormente mencionadas, o salário. Uma fração do mesmo foi acrescentada ao lucro do arrendatário. O constante aumento dos preços de cereal, lã,
carne, enfim, de todos os produtos agrícolas, inchou o capital monetário do arrendatário sem sua colaboração, enquanto a renda da terra, que ele tinha de pagar, foi contraída em valores monetários ultrapassados. Nota de rodapé. Sobre a influência da depreciação do dinheiro no século XVI nas diversas classes da sociedade, ver, abre aspas, A Compendiums or Brief Examination of Certain Ordinary Complaints of Diverse of Our Countrymen in These Our Days, by W. S. Gentleman, Londres, 1581. Fecha aspas. A forma de diálogo desse escrito contribui para que durante muito tempo se o atribuísse a Shakespeare, e ainda em 1751 fosse novamente publicado sob seu nome. Seu autor é William Stafford. Em uma passagem, o cavaleiro Knight raciocina do seguinte modo: Knight, abre aspas, vós, meu vizinho, o lavrador, vós, senhor comerciante, e vós, compadre caldeireiro, bem como os demais artesãos, sabeis muito bem como vos arranjar, pois, na mesma medida em que todas as coisas são mais caras do que eram, de tanto vós aumentais os preços de vossas mercadorias e atividades, que de novo vendeis. Mas nós não temos nada para vender cujos preços pudéssemos aumentar, para conseguir uma equiparação às coisas que precisamos comprar de novo. Fecha aspas. Em outra passagem, o Knight pergunta ao doutor, abre aspas, eu vos peço que digais que grupos de pessoas são essas em que vós pensais, e primeiramente, quem, segundo vossa opinião, não tem nisto prejuízo? Fecha aspas. Doutor, abre aspas. Penso em todos estes que vivem da compra e venda, pois tão caro como compram, eles vendem depois. Fecha aspas. Knight, abre aspas. Qual é o próximo grupo que, como vós dizeis, ganha com isso? Fecha aspas. Doutor, abre aspas. Agora, todos que têm arrendamentos ou fazendas sob seu próprio trabalho, isto é, cultivo, pagando a renda antiga, pois enquanto pagam segundo as taxas antigas, vendem segundo as novas, isso significa que eles pagam muito pouco por sua terra, e vendem caro tudo que sobre ela cresce. Fecha aspas. Knight, abre aspas. Qual o grupo que, como vós dizeis, terá nisso um prejuízo maior do que o ganho dos outros? Fecha aspas. Doutor, abre aspas. São todos os nobres, senhores e todos os outros que vivem de uma renda fixa ou de um estipêndio ou não trabalham, cultivam, eles mesmo seu solo, ou não se ocupam com a compra e a venda. Fecha aspas. Fim da nota de rodapé. Assim, ele se enriquecia, ao mesmo tempo à custa de seus trabalhadores assalariados e de seu landlord. Não é de admirar, portanto, que a Inglaterra, nos fins do século XVI, possuísse uma classe de arrendatários de capital bastante ricos para a época. Nota de rodapé. Na França, o régisseur, administrador e coletor dos pagamentos ao senhor feudal durante o início da Idade Média, torna-se logo um homme d'affaires, que mediante extorsão, fraude, etc., se alça trapaceiramente à posição de capitalista. Esse régisseur, às vezes, eram eles mesmos grandes senhores. Por exemplo, abre aspas, essa conta que o senhor Jacques de Tourès, cavaleiro senhor do castelo de Besançon, presta ao senhor que em Dijon faz as contas para o senhor duque e conde de Borgonha sobre as rendas que pertencem ao mencionado domínio do castelo do 25º dia de dezembro de 1359 até o 28º dia de dezembro de 1360. Fecha aspas. Montey Alexis, Histoire de Matériaux Manuscrits, etc. Página 234 e 235. Aqui já se mostra como em todas as esferas da vida social, a parte do leão fica para o intermediário. Na área econômica, por exemplo, financistas, operadores da bolsa, negociantes, pequenos merceeiros ficam com a nata dos negócios. No direito civil, o advogado depena as partes,
Na política, o representante vale mais que o eleitor, o ministro mais que o soberano. Na religião, Deus é empurrado para o fundo pelo mediador e este, por sua vez, deixado para trás pelos padres, que, por sua vez, são os intermediários indispensáveis entre o bom pastor e suas ovelhas. Na França, como na Inglaterra, os grandes territórios feudais estavam divididos em uma infinidade de pequenas explorações, sob condições incomparavelmente menos favoráveis para o povo do campo. No século XIV, apareceram os arrendamentos, fermes ou terriers. Seu número aumentou continuamente, chegando a bem mais de 100.000. Eles pagavam uma renda da terra que oscilava entre 1/12 e 1/5 do produto em dinheiro ou em natura. Os terriers eram vassalos e subvassalos, etc., fiefs e arrière-fiefs, conforme o valor e a extensão dos domínios, dos quais alguns contavam apenas poucos arpentes. Todos esses terriers possuíam jurisdição em algum grau sobre os moradores na área. Existiam 4 graus. Compreende-se a pressão sofrida pelo povo do campo sob todos esses pequenos tiranos. Montaigne diz que havia então, na França, 160.000 tribunais, onde hoje bastam 4.000, juízes de paz inclusive. Fim da nota de rodapé.